Boa tarde a todos, boa tarde a todas, são 14 horas. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na atividade de sempre, né? Hoje eu já fiz muita coisa. Quem é que chegou aqui? Oi, Geisa, boa noite. Geisa não, Gelisa. Oi, Gelisa, boa noite, boa tarde, paz e bem. Estamos aí na atividade, né? Feliz Páscoa, Gelisa, Feliz Páscoa, vocês que vão ou estão acompanhando a live, né? Hoje é um dia de grande felicidade. E eu estava comentando agora há pouco com a minha esposa como é impressionante quanto os textos da Sagrada Escritura são textos sinceros. E vocês vão ver o que eu estou falando na reflexão de hoje. A reflexão de hoje nos traz essa visão de uma sinceridade, né? E a sinceridade, ela costuma ser mal interpretada hoje em dia, né? Inclusive, muitos falam até em sincericídio, que você é tão sincero que você faz mal a você mesmo. Oi, mozinho, tudo bem? Mozinho tá ali na sala, ó. Vocês bobear estão ouvindo o barulho dela aí. Boa tarde, sua bênção. Deus te abençoe, Gelisa. Eu vou pôr aqui o ao vivo aqui no computador, que fica mais maiorzinho, fica melhor da gente ver, né? E aí a gente vai tocando as coisas aqui. Vou tirar o som do computador, senão fica 3 sons aqui, fica difícil da gente ouvir. Vocês vão ver o que eu estou falando, né? Daqui a pouco, quando a gente lê esse evangelho, né? E vai ser daqui a pouquinho mesmo. Bom, eu quero ainda dizer para vocês que a reflexão de Páscoa é uma reflexão muito grande, muito importante. E que, na verdade, ela não se esgota num dia só. É por isso que a gente faz uma 8ª de Páscoa. Ah, Bernardo, não é uma questão... Não. É porque a Páscoa é tão significativa que ela precisa ser refletida há mais tempo. É a mesma coisa que a 8ª do Natal. Porque a encarnação é tão importante que ela precisa ser refletida por mais tempo. Bom, estou olhando aqui, como vocês sabem, eu não estou muito bem de vista, né? Então, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade de ver a hora, mas tá bom, acho que ainda temos um tempinho. Tanto que vocês vão ver que nos próximos dias as leituras falarão sobre isso. E qual é o plano para essa semana? Como a Quaresma já passou, nós devemos ter live, se não tiver problemas. Segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira não vai ter live, porque a gente vai ter o círculo bíblico lá na paróquia, tá? Sábado tem live. Domingo provavelmente não tem. Então a gente vai manter a base de 5 lives por semana, tá? Entrou mais alguém. Wanderson Meirelles. Boa tarde, paz e bem, Wanderson. Seja muito bem-vindo. Espero que você goste. Se você não gostar, Wanderson, critica. Se você gostar, fala que gostou. Se você quiser entrar no meio da live para fazer uma participação ao vivo, será muito bem-vindo, não tem problema. A live é aberta para todo mundo, né? Todos podem participar quando quiserem participar, né?
e podem participar por áudio, por vídeo, por mensagem, do jeito que quiser também. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Quando, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Luke entrou. Boa tarde, Luke. Paz e bem. Ontem nós lemos o Evangelho de João. Aliás, o de Mateus. Hoje nós estamos lendo o Evangelho de João. São evangelhos diferentes, com objetivos diferentes. Bernardo, como assim objetivos? Você está dizendo que houve uma manipulação? Não. Oi, paizão, shalom, shalom, Luke. Sabe, o que acontece é o seguinte: as pessoas escrevem sempre dirigindo texto para alguém. Mateus dirige o seu texto para os judeus, né? Oi, Fátima, boa tarde, paz e bem, feliz Páscoa. Sabe, enquanto João é diferente, porque João escreve para os primeiros cristãos. E é importante a gente entender isso para a gente contextualizar as coisas. Quando João escreve, ele já não está precisando convencer as pessoas que Jesus é rei, Messias, que o Jesus é o Messias. Abraço, abençoada Páscoa para todos, diz a Fátima. Ele não precisa convencer as pessoas que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Príncipe da Paz, que Jesus é o Messias. Todos que ouvem João já sabem disso. Enquanto Mateus está escrevendo para um grupo de pessoas que ainda não acredita em Jesus. Como João escreve para aqueles que já sabem que Jesus é o Messias, ele não se preocupa com as coisas habituais que os outros se preocupam. Isso é normal, pessoal. Tem nada de excepcional nisso. Mas aí é interessante porque ele traz uma série de coisas que eu acho que são muito importantes
e que a gente não pode desprezar. Primeira coisa, e para mim uma coisa surpreendente. Claro que a ressurreição é próprio de Jesus, é uma manifestação de Jesus. Mas se você olhar os relatos centrais desta realidade, deste momento, quem é a principal personagem? É Maria Madalena. É interessantíssimo você pensar que a principal testemunha, a primeira testemunha da ressurreição é Maria Madalena. E por que isso é tão importante assim? Porque, de certa forma, isso, vamos dizer assim, confirma a autenticidade do que aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Vejam bem, o Mateus escreve para os judeus. A sociedade judaica da época de Jesus era uma sociedade extremamente machista. Na época de Jesus, mulher, por exemplo, não era contada como pessoa. Na época de Jesus, mulher não era considerada testemunha válida. O testemunho de uma mulher não servia para nada. E o fato mais importante de todo o cristianismo é primeiro testemunhado por uma mulher. A Bernarda e Mateus são duas, sim, Mateus são duas, em João é uma. O fato é o seguinte, Maria Madalena que está lá. Maria Madalena é uma pessoa tão central nessa história que Santo Agostinho fala que Maria Madalena é a apóstola dos apóstolos. Ou seja, ela anuncia os apóstolos que anunciam ao mundo inteiro. E Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Observe que coisa interessante. Hoje em dia, a gente evita de sair de madrugada de casa. Porque nós temos medo da violência. E sabe, pessoal, a violência na época de Jesus era muito pior. Porque hoje em dia, um bandido, ele te aponta uma faca ou te aponta uma arma e pede o seu dinheiro. Na época de Jesus, os bandidos primeiro batiam e depois pegavam o seu dinheiro. E, obviamente, com uma mulher eram capazes de fazer coisas ainda mais perversas. Então, por que Maria vai de noite, de madrugada, quando ainda está escuro, ao túmulo de Jesus? Por quê? Exatamente, porque ela estava com medo. E não era um medo qualquer, ela tinha medo de sofrer o mesmo destino de Jesus. Mas Bernardo, Maria Madalena tinha fé, tinha muita fé, ela era uma mulher de fé, ela não tinha medo, porque Deus diz, não tenhas medo. Luizinho Literal, fica quieto aí, Luizinho. Não atrapalha a live não, Luizinho. É o Luizinho Literal. Ele tem um problema, porque ele tem dificuldade de ler o texto bíblico. É assim mesmo. Prestem atenção. Em várias vezes, quando Jesus ou alguém fala, não tenhais medo, ele não está falando
do medo que Maria Madalena estava tendo quando ela foi visitar o túmulo de Jesus. Pessoal, nem Jesus, o Filho Eterno, e nem Deus, o Pai amoroso, quando falam para você, não tenhais medo, eles estão falando das coisas comuns, pessoal. Pelo amor de Deus, se uma jararaca vier na sua direção, tenha medo, se esconda, saia de perto. Se tem um maluco dando tiro por aí, se proteja. Se alguém vem com um porrete para te bater, fuja, tenha medo, tá entendendo? Deus não é um irresponsável. Deus não está dizendo para você enfrentar um império militar como Roma ou a guarda do sumo sacerdote Caifás. Claro que não. Mas, Bernardo, então do que ele está falando? Os judeus da época acreditavam que se vissem Deus, morreriam. É por isso que na transfiguração, quando eles ouvem a voz de Deus, Pedro, Tiago e João colocam o rosto no chão, eles caem por terra e jogam o rosto no chão. É por isso que quando o anjo vem, no evangelho que nós lemos ontem, os guardas tremem e caem no chão. É por isso que no relato de João, quando Jesus pergunta, a quem procurais? Ele responde, Jesus, o Nazareno, e Jesus fala, sou eu? Eles tremem e caem no chão, porque frente à divindade, a reação dos homens e mulheres da época era de um medo absoluto, era de um pavor total. Eles temiam pela vida deles. Então, quando Jesus vira para você e fala, não tenhais medo, ele não está falando das coisas comuns, ele está falando, não tenha medo de mim, meu irmão. Eu não quero te fazer mal. A minha presença não vai te oprimir, não vai te massacrar, não vai te matar. Ver o rosto de Deus não te fará mal. Fique tranquilo, não tenhas medo. Não tenhas medo, é um chamado do Senhor para se aproximar dele com o coração puro e tranquilo. Mas Maria Madalena estava com medo, porque ela sabia que os mesmos poderes, as mesmas forças, as mesmas milícias que haviam matado Jesus podiam fazer mal a ela. E aí ela vê algo assombroso, algo sem sentido, algo inacreditável. O túmulo está vazio. E o bonito é que João não esconde a perplexidade, não esconde o assombro, não esconde a confusão. Maria Madalena procura Pedro e João e fala, tiraram o Senhor do túmulo. Não sei onde colocaram. Mesmo Maria Madalena acreditando que Jesus era o Messias, mesmo Maria Madalena sabendo que as profecias diziam que ele ressuscitaria, mesmo tendo ouvido da boca de Jesus que ele ressuscitaria, era algo surpreendente para Maria, o túmulo vazio. Era tão assombroso que era difícil acreditar, era difícil entender o que estava ocorrendo ali. Maria Madalena vai ao encontro dos apóstolos, levando uma notícia que ela ainda não entende plenamente, que ela ainda não compreendeu toda a sua natureza, porque é muito difícil.
Era algo tão assombroso que ela não conseguia entender. E quando ela fala a Pedro e João, eles também não entendem. Porque se eles tivessem entendido e acreditado que Jesus tinha ressuscitado, naquele momento eles diriam: ô Maria Madalena, ficou biruta? Tá doidinha, menina? Jesus ressuscitou, por isso que ele não está lá. Eles não entenderam. Eles saíram correndo. Eles foram lá se encontrar, ver aquilo, porque, sei lá, né? Maria Madalena é capaz dela estar confusa, estar muito emocionada, né? Pode ser, como eles eram muito machistas, eles podem ter até pensado assim: Maria Madalena está inventando moda, está com alguma alucinação porque está emocionada, porque eles são machistas, eles pensam assim, né? Ou eles simplesmente não entenderam o que estava acontecendo naquele momento e saíram correndo e foram lá ver. Ah, Bernardo, por que João chegou primeiro? Pessoal, sei lá. Isso não é importante. Alguns vão dizer que João chegou primeiro porque ele tinha... ele era mais novo. Outros vão dizer que João chegou primeiro porque ele estava mais emocionado. Ah, pessoal, isso não é importante. Importante é a reação de João. João chega correndo, chega ali, olha o túmulo vazio e para. Por que João para? Porque aquilo é fora de qualquer compreensão humana. Ele para porque ele está tão assombrado, ele é confrontado com uma realidade tão inacreditável que ele para, ele não consegue fazer mais nada. Sabe, a gente às vezes, quando está numa emergência, eu trabalhei muito tempo em emergência, algumas vezes eu tinha que dar notícia que uma pessoa morreu. E tinha algumas pessoas que reagiam de uma forma muito estranha, porque a gente falava assim: fulano chegou aqui muito grave, a gente fez tudo que pôde, mas eram ferimentos muito graves, e aí ele não sobreviveu. E a pessoa olhava assim: doutor, mas isso quer dizer o quê? Sabe, ele não sobreviveu. Tá, doutor, mas o que quer dizer isso? Aí você olhava assim: bom, vou ter que ser duro, né? Ele morreu. Eu entendo, doutor, ele morreu, mas isso quer dizer o quê? A pessoa, por alguns momentos, ela não conseguia raciocinar. Ela meio que saía do ar. Foi mais ou menos isso que aconteceu com João. João veio correndo, chegou, olhou o túmulo vazio e, como diz o pessoal mais jovem, colou a placa. Caramba! Não estou entendendo. O que eu estou vendo? O que é isso? Não, Bernardo, João era um homem de fé. Ele era um homem de fé. Ele sabia o que tinha acontecido, então ele já sabia. Não, está aqui no versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Quando João chegou em frente ao túmulo, ele ainda não acreditava. Ele estava tamanhamente assombrado que ele ainda não havia compreendido, e se ele não compreendeu, ele não havia possibilidade de acreditar. E Pedro, Bernardo? Pedro é muito importante, porque Pedro amava profundamente Jesus. Pedro era uma pessoa muito dedicada a Jesus.
Várias e várias passagens nós vemos Pedro garantindo fidelidade ao extremo a Jesus. Mas, na noite que Jesus havia sido condenado, ele havia negado Jesus 3 vezes. De certa forma, Pedro era um homem sem a sua identidade. O senhor não vai lavar os meus pés, senhor? Se o senhor não lavar os seus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Lava o pé, a cabeça, os braços, me lava todo, porque eu estou contigo, Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou, Senhor. E ele nega o Senhor 3 vezes. Sabe, pessoal, às vezes eu penso que Pedro foi correndo junto com João, mas começou a sentir o peso. O peso. Meu Senhor, meu Deus, como é que eu posso ter feito? Será que eu neguei o Messias? Ai, eu vou para o inferno, por quê? Porque eu neguei o Messias. Acho que ele, às vezes, não conseguiu correr tanto, porque a culpa o consumia. Mas à medida que ele foi chegando, a esperança foi crescendo naquele coração. Aquilo foi ganhando um negócio. E Pedro, impetuoso como ele, tinha inclusive arrancado a orelha do servo. Entra correndo, porque ele precisa. Ele está desesperado, ele tem que ver aquilo. E ele vê. E sabe, pessoal, é muito claro quando o 9º versículo 9. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. O momento descrito é o momento do assombro. É o momento onde a fé profunda se realiza. É o momento onde a gente vê o impossível, o inimaginável, o inacreditável se realizar. Aquilo que havia sido derrota se transforma numa vitória. Mas não uma vitória mundana, não uma vitória terrena, porque o Império Romano se mantém. As forças do Sinédrio se mantêm, a opressão do povo se mantém, o julgo religioso excessivo se mantém, o desprezo aos pobres, o questionamento das roupas, a religião dos detalhezinhos se mantém, mas havia vitória. A morte não manda mais. A antiga culpa foi lavada. Aquele criatura que ficava acusando os seres humanos foi derrotada. Fátima está falando alguma coisa. Esse versículo me chamou muita a minha atenção. João e Pedro chegaram ao túmulo de Jesus. Chama muita atenção mesmo. É um versículo que nos chama. E sabe, pessoal, quando a gente vê essa realidade, a gente fica pensando, o que será de nós? Qual é a reação que nós temos frente a esse túmulo vazio? O assombro é normal. A incompreensão é normal. Algumas vezes eu convivo com algumas pessoas e falo assim, Bernardo, eu não aceito que Jesus ressuscitou. E eu entendo. Porque é assombroso demais. Eles ainda não compreenderam. É normal. Mas sabe,
Ô Vladimir, boa tarde, paz e bem, querido. Mas sabe, a história não parou aí. Vamos para a primeira leitura, eu não vou ler. Mas na primeira leitura diz assim: Pedro tomou a palavra e disse, e ele faz uma afirmação sobre Jesus, que Jesus seguiu pelo mundo fazendo bem, que Deus estava com ele, que eles haviam sido testemunha de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém, e que eles o mataram pregando numa cruz. Mas o Senhor ressuscitou e nós vimos ele. O assombro é normal, a felicidade é normal, o êxtase é normal, a alegria profunda que nós que seguimos Jesus temos no dia de hoje é normal, é desejável, é aceitável, mas ela não acaba em si. Se você, como eu, está profundamente ligado a Jesus, se você, como eu, celebra a ressurreição, você tem que dar o passo seguinte, o anúncio. E é muito bonito porque ontem Mateus vira e fala e mostra isso, porque os anjos falam: ide, anunciai. E o próprio Jesus vira e fala para as mulheres: ide e anunciai. Pedro, que era um homem em crise, com a sua identidade ferida, cheio de dúvidas, talvez se considerando indigno, chega ao túmulo, vê aquilo, e ao ver o túmulo vazio, ele se confronta com toda a sua miséria, toda a sua falta, todos os seus limites. Mas Deus olha para ele. Jesus ressuscitado ainda vai se encontrar com ele, e depois disso, Pedro muda, se transforma num homem que anuncia. Maria Madalena também se transforma e vai para o Egito anunciar a boa nova. Que bonito, né? O povo de Deus que foi escravo no Egito vem para a terra prometida. Lá encontra o Messias. E a mensagem do Messias volta para o Egito. E volta com quem? Com a primeira testemunha da ressurreição. Sabe, ver agora Pedro anunciando é um questionamento para nós. Você anuncia o Senhor? Melhor ainda, você anuncia Jesus? Jesus mesmo. Aquele homem simples, bom, de origem humilde, que amava as pessoas, que perdoava as pessoas, que não estava preocupado com status, com a riqueza, com o poder, que apenas queria cuidar, libertar as pessoas de todo tipo de opressão. Você anuncia Jesus? E assim, eu acho que eu estou falando muito, mas eu vou fazer mais uma observação. Por quê? Porque nós temos ainda a segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Colossenses. Porque é mais um passo. O primeiro passo, frente à ressurreição, é o assombro, é a reação emocional, é o êxtase, é a felicidade, é até um pouco a incompreensão. Afinal, é um mistério. Você não vai entender plenamente. Uau, peraí, o que aconteceu? Às vezes algumas pessoas precisam até de
de imagens para poder entender a grandeza daquilo. O segundo passo é o anúncio. O anúncio. É preciso levar o anúncio da ressurreição. Sabe, num dos documentos do Sínodo para a Amazônia, a Repães escreve, foi no texto, no instrumento de trabalho: nós acreditamos na Igreja Madalena, que anuncia com fé e coragem o mistério da paixão, morte, da Igreja Madalena, que reconciliada com Deus, anuncia com fé e coragem o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E é por isso que é importante que nós, que acreditamos em Jesus, anunciemos a mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, de inclusão, a mensagem da paz. Vejam o Papa Leão XIV clamando pela paz, dizendo ao mundo: cesse a guerra. Enquanto alguns querem ódios à violência, à brutalidade, nós vamos clamar pela paz. Enquanto alguns acham que está certo maltratar as pessoas, nós vamos clamar pela dignidade. Não porque nós somos especiais, mas sim porque nós anunciamos a palavra de Jesus. Mas tem o terceiro passo. O primeiro passo do Evangelho: se confrontar, ver a ressurreição e deixar ela mudar a sua vida. O segundo passo, agora que a ressurreição mudou a sua vida, anuncie ao mundo. Ô, Lúcia, boa tarde, paz e bem. Agora que a ressurreição mudou, você se confrontou com ela, ela mudou você. Você anuncia ao mundo os ensinamentos de Jesus. O terceiro passo, e esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. O testemunho. Porque aqui na carta de São Paulo aos Colossenses, ele fala: se ressuscitasse com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita do Pai. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Sabe, não adianta fazer discurso e não ter a prática. Não adianta dizer: eu amo a minha família, eu acho que as famílias são lindas, maravilhosas, devem ser protegidas, cuidadas e amparadas. E matar a sua esposa. Espancar a sua esposa. Abusar dos seus filhos. Das suas filhas. Não adianta você dizer que ama as famílias e se você não dá nenhuma atenção à sua. Não adianta você dizer que é uma pessoa que ama as famílias, ama os pobres e você deseja o mal. Você é contra qualquer cuidado com os pobres. Sabe, pessoal, eu já fui questionado algumas vezes, porque de vez em quando eu distribuo comida para os pobres. Eu já fui questionado algumas vezes, porque eu vou cuidar de presos na cadeia. E é gozado porque essas acusações partem de seguidores de Jesus. Os mesmos seguidores de Jesus que dizem que amam a todas as pessoas. Que amor é esse que deseja o mal? Por exemplo, sábado que vem, eu vou acordar cedinho e vou para o Borel atender gente. Por quê? Porque eu sou lindo, maravilhoso, perfumado? Não! É porque o Senhor me ensinou isso.
Aquele que ressuscitou no túmulo falou: todas as vezes que fizer isso pelo menor dos meus irmãos, é por mim que fizestes. E se eu anuncio isso a vocês, eu tenho que testemunhar isso na minha vida. Isso é esforçar para ter as coisas celestes e não as coisas terrestres. As coisas terrestres são a disputa do poder, da força, do dinheiro, a ganância desmedida, a desejo de destruição e opressão. As coisas celestes são o amor, o cuidado, o carinho, a inclusão, é entender, compreender e amar. Inclusive aqueles que são diferentes de nós. Eu sei que é profundamente difícil, mas essa é a visão que nós temos que ter. Essa é a mensagem que sai do túmulo hoje para vocês. Frente à ressurreição, são necessárias 3 atitudes: assombro, anúncio e testemunho. Amém? Bom, essa foi a reflexão de domingo de Páscoa. Eu falei quase 1 hora, estou até com medo, porque eu falei 41 minutos. Peço perdão se eu falei muito, desculpa, mas era necessário, tá? Eu vou terminar logo, porque já teve vez desse negócio cair. Vou falando menos tempo que isso, estou até preocupado. Bom, amanhã, 19h30, tem live, tá, pessoal? Fátima, amém, gratidão, Diácono Bernardo. Você não precisa agradecer nada, Fátima. Você é a pessoa que... Você é o testemunho vivo, tá? Foi maravilhosa a reflexão. Beijos, Mônica. Mozinho, Fátima tá mandando beijo. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça hoje, no dia que celebramos a ressurreição do Senhor, e por toda a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.